Amigos, boa noite. Bem-vindos a mais essa palestra virtual oferecida pela Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. O tema da nossa palestra de hoje à noite é Novo Ano, Novo Ciclo, Nova Vida. Os amigos que já estão acostumados com essas palestras sabem como funciona. Aqueles que nos assistem pela primeira vez, nós vamos fazer uma pequena exposição com relação ao tema e os amigos podem fazer perguntas nos comentários e depois dessa exposição tentaremos responder as perguntas na medida do possível. Pois bem, amigos, por que esse tema? Porque nós estamos chegando naquela época onde nós começamos a pensar no novo. Um ano vai se finalizando, um outro se aproxima e com essa aproximação nós pensamos em todas as resoluções, em todos os sonhos, em todas as projeções, em tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse novo. Por que será que o novo nos fascina tanto? Por que será que nós sempre buscamos o novo? E é tão interessante porque conforme nós vamos passando por situações, como por exemplo um ano, vai chegando essa época onde nós literalmente quase não aguentamos mais. Não vemos a hora de acabar e estamos sempre falando, esperamos que no ano que vem, no novo ano, tudo seja melhor. E assim nós projetamos aquilo que nós gostaríamos para esse novo ciclo, para esse novo ano, para as mudanças que nós gostaríamos que acontecessem em nossa vida. Um novo emprego, um novo relacionamento e, por que não dizer, uma nova vida. É a época onde nós pensamos em todas as nossas resoluções, em tudo aquilo que nós queremos atingir. Mas, amigos, vocês já pararam para pensar quantas vezes nós já passamos por tudo isso? Afinal, quantos novos anos nós já vivenciamos? Quantas promessas, quantas resoluções, quantos sonhos, quantas projeções. Mas nós sempre esperamos pelo novo. Nós sempre esperamos por algo que venha de fora e mude a nossa vida. Nós esperamos, né? Nós ansiamos, nós projetamos. Entra ano e sai ano e aparentemente tudo fica igual. Nós chegamos num determinado momento desse ciclo de nossa vida e nós pensamos, ok, mas no próximo será diferente, no próximo será novo. De onde vem, amigos, esse desejo pelo novo? De onde vem esse anseio por uma nova vida? Nós podemos chegar a inúmeras conclusões e nós podemos pensar em inúmeras respostas. A grande realidade é que todo o ser humano, cada um de nós, sempre busca algo novo e sempre espera uma grande mudança em suas vidas. Não é isso que nós fazemos? Sempre esperando, sempre imaginando e sempre acreditando. Apesar de todas as intempéries da vida, nós continuamos acreditando que um dia nós alcançaremos esse novo e que nossa vida, de repente, mudará para uma vida nova. Mas entra ano e sai ano, como nós dissemos, e nós nos vemos presos muitas vezes nas mesmas situações, nas mesmas projeções e, por que não dizer, nas mesmas frustrações. Ora, amigos, essa não é uma época para se pensar em nada disso, afinal nós estamos falando de uma época festiva, onde todos nós e todas as pessoas correm desenfreadamente para que fique tudo pronto. Nós olhamos ao nosso redor e nós percebemos a agitação. E às vezes nós também ficamos cansados dessa agitação. Nós somos levados por tudo isso, mas muitas vezes nós também queremos um pouco de sossego. Talvez o novo pudesse nos trazer um pouco de tranquilidade. Mas esse frenesi nos envolve e nós somos arrastados junto com ele. Amigos, será que realmente é possível algo verdadeiramente novo? O que nós esperamos de um novo ano, de um novo ciclo
e por que não dizer de uma nova vida? Quando nós pensamos no novo, o que nos vem à mente? Nós queremos o que de novo? Um poeta já dizia: não há nada de novo sob o sol. O que foi, um dia voltará a ser. Por isso nós vemos as mesmas situações disfarçadas de novidade, mas na essência não há nada de novo sob o sol. Então, amigos, por que falamos do novo? Qual é o objetivo da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea em propor um tema como esse? O grande segredo, amigos, para nós entendermos o novo, não se encontra fora de nós, mas dentro do ser humano. Enquanto nós buscarmos o novo fora de nós mesmos, nós encontraremos sempre as mesmas coisas, porque tudo no final se transforma naquilo que nós já conhecemos, pois o nosso olhar é o mesmo, a nossa percepção é a mesma e, portanto, a nossa vida, aparentemente revestida de novidade, também é a mesma. Para se falar do novo, é preciso que haja algo novo dentro de nós mesmos. É por isso que Gandhi já dizia: seja você a mudança que você espera para o mundo e quer para o mundo. Portanto, amigos, se nós buscamos o novo, nós devemos nos tornar novos. E como é possível para um ser humano se tornar novo? Se nós vemos e percebemos muitas vezes em nós mesmos os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, os mesmos desejos e uma constatação, as mesmas velhas ações e reações, aquela sensação de eu já passei por isso antes, eu já vivi isso, eu já sei aonde isso vai me levar. Então, como é possível esperar algo novo se nós sempre somos levados pelo velho? Amigos, para que o novo surja, ele deve surgir dentro de nós mesmos. E o único ponto que não está sujeito aos mesmos condicionamentos dentro de nós mesmos é um princípio, um átomo, uma centelha, um princípio divino adormecido dentro de cada um de nós, escondido no mais profundo do ser humano, em seu coração. Um princípio latente que a doutrina universal já chamou de diversos nomes: flor de lótus, semente de mostarda, e a escola espiritual fala simbolicamente da rosa do coração. Esse princípio divino adormecido, latente, é o único ponto verdadeiramente novo no ser humano. E quando esse princípio desperta através de um profundo anseio por algo novo e de uma verdadeira atitude de vida que nos leva em direção a esse novo, a partir desse despertar, nós podemos transformar o velho em novo. Aquilo que dentro de nós deve ser transformado, porque já não cabe mais, porque não nos serve mais. Tudo isso pode ser transformado a partir desse princípio divino que desperta no coração do homem e transforma tudo em novo. Esse princípio é uma energia, uma força, uma vibração muito mais elevada daquelas que nós conhecemos neste mundo. E é essa nova energia que pode realmente nos trazer o novo. Assim, amigos, nós não precisamos mais esperar algo de fora. O novo não virá mais do exterior, mas sim do único local de onde ele pode vir, de dentro de nós mesmos. É a partir dessa verdadeira revolução interior, desse novo que desperta no coração do ser humano, que tudo pode se tornar novo em nossa vida.
Não que as coisas externas vão se transformar como num passe de mágica, mas a nossa vida, a nossa consciência, a nossa percepção muda a partir de um princípio que nós ainda não conhecemos, mas que pode realmente tornar tudo novo. Assim, não é necessário esperar por um novo ano, por um momento específico no tempo, aonde projetamos, aonde colocamos os sonhos e as nossas esperanças em algo externo que muda a todo momento. Mas cada dia é um novo ano. Cada dia é um novo ciclo. E a cada dia a nossa vida se torna nova. É por isso que uma escola espiritual verdadeira, uma escola espiritual que traz uma mensagem de libertação, como a escola espiritual da Rosa Cruz Áurea, não nos traz mais uma teoria, não nos traz mais um conhecimento, mas uma força capaz de despertar esse princípio divino adormecido dentro do coração do ser humano. E a partir deste princípio, essa força torna nova todas as coisas. Esse é o significado do texto que algumas vezes nós já podemos ter ouvido. Eis que faço novas todas as coisas. Pois é a partir deste princípio, dessa força, desse ponto que se encontra dentro de cada um, que tudo pode se tornar novo de verdade. Não uma novidade que dali a um tempo fica igual, mas um novo que se renova a cada dia, que é novo porque a sua essência não é desta natureza. Não é nada daquilo que nós conhecemos. Portanto, é algo que se renova, se transforma constantemente. A partir daí, o velho se transforma no novo. Portanto, amigos, para finalizar essa primeira parte da nossa exposição, nós gostaríamos de desejar a todos vocês um bem-aventurado velho e novo. Que a partir de uma mudança interior, que a partir do despertar desse princípio divino dentro do coração do ser humano, a velha vida possa se tornar verdadeiramente nova. Amigos, agora nós gostaríamos de dar a oportunidade para que os amigos façam perguntas sobre o que foi exposto e nós, na medida das nossas possibilidades, tentaremos responder. Fiquem à vontade. O Danilo Gomes pergunta, resumidamente, como nos disciplinamos para seguir um caminho de retidão mística, pois tem a sensação de estarmos estacionados sem sair do lugar? Não é só uma questão de disciplina. Na verdade, quando nós pensamos em disciplina, talvez venha à nossa mente uma regra, uma norma, algo condicionado. E esse novo de que nós estamos falando, ele não parte dos condicionamentos que nós conhecemos. Portanto, não é uma disciplina, é um redescobrimento, é um redescobrir quem nós somos. Ou se nós pudermos dizer melhor, é um descobrir, porque na realidade nós não nos conhecemos. Então, a partir do momento que nós, através de um autoconhecimento proporcionado por esse despertar do divino em nós mesmos, podemos realmente percebermos quem nós somos, nós conseguimos entender e compreender todos os condicionamentos, todos os hábitos, tudo aquilo que nos prende. E esse autoconhecimento, esse conhecimento de primeira mão, que se manifesta através do despertar desse princípio divino dentro de nós mesmos, ele começa a desvendar um caminho que deve ser trilhado não para fora, mas para dentro.
E é esse caminho que nos tira desse estacionar, dessa aparente letargia, desse estar parado. Esse autoconhecimento é o início de um processo. Começa com o autoconhecimento, passa por um anseio por conseguir se livrar de tudo isso que nos prende, inclusive dessa letargia, desse estar estacionado, até que uma atitude de vida possa se manifestar, o que nós chamamos de uma nova atitude de vida, não mais baseada em hábitos, não mais baseada em condicionamentos, mas em uma verdadeira transformação interior. É tudo isso que pode nos libertar desse estar parado, não como uma disciplina rígida, como uma regra. A verdadeira regra, a verdadeira lei, é a lei que brota dentro do ser humano. E essa lei, ela não é uma lei rígida, ela é uma lei que observa aquilo que cada um precisa transformar em si mesmo. E é esse o caminho que nos leva para sair desse pântano dos condicionamentos e dos hábitos que nós estamos presos. O Oscar Dias pergunta: é possível que o ciclo solar tenha influência no espírito? Os ciclos que acontecem, tanto os ciclos solares, quanto ao que o amigo está se referindo, quanto outros ciclos, eles têm uma influência sobre a vida de todo o ser humano. O espírito, e quando nós falamos aqui de espírito, nós estamos nos referindo a uma ideia, a ideia talvez mais poderosa de todo o universo, a uma ideação. É esse espírito, essa força, essa ideia que influencia tudo e todos, inclusive os ciclos que acontecem e que nós percebemos ao nosso redor. Então nós podemos dizer que essa força, essa ideação, ela influencia os ciclos, os solares e todos os outros ciclos. E esses ciclos, por sua vez, influenciam, entre outras coisas, a vida do ser humano. Nós podemos dizer, e nós talvez saibamos disso, que esses ciclos solares que acontecem e que se manifestam numa periodicidade de 11 em 11 anos, trazem consigo grandes transformações para a humanidade. São esses ciclos e são essas transformações que o ser humano deve perceber o porquê eles acontecem e o que eles indicam em sua vida. Na grande realidade, o espírito, ele vem como uma força para a transformação, para um despertar, para uma verdadeira renovação de tudo aquilo que nós conhecemos. E é a partir daí, dessa força de ideação, que tudo o que nós conhecemos se desdobra. E nós percebemos esses desdobramentos com a nossa consciência. E, obviamente, a partir do desenvolvimento desses ciclos, o ser humano pode ter uma melhor percepção daquilo que acontece em sua vida como indivíduo e como humanidade. E, quiçás, quem sabe, com base em todas desses impulsos que são sentidos, o ser humano possa realmente se encaminhar para uma transformação, para um verdadeiro novo. O Sérgio pergunta: esse autoconhecimento que leva a essa descoberta de nós mesmos implica numa metodologia ou é aleatório? Autoconhecimento é um processo de percepção e transformação. Nós só podemos perceber e transformar aquilo que nós conhecemos. E nós só podemos permitir que isso aconteça quando uma nova força atua em nós. Por quê? Se nós formos tentar nos conhecer com a nossa consciência egoísta, egóica, como nós somos hoje, nós só vamos perceber parte
daquilo que nós somos e uma parte muito enviesada. Um autoconhecimento verdadeiro, ele vem através de uma força que não parte de um princípio egocêntrico. O autoconhecimento vem a partir dessa força que é despertada pelo abrir desse botão de rosa, simbolicamente falando, pelo surgir dessa força dentro do ser humano. É esse autoconhecimento que vai nos mostrando os passos que nós temos que dar. Não como um método rígido, mas também não aleatoriamente como se fosse algo que acontece sem mais nem menos. O autoconhecimento vai nos revelando, vai mostrando diante de nossa consciência aquilo que nós somos, aquilo que nós precisamos compreender sobre nós mesmos e aquilo que precisa ser transformado. Uma escola espiritual vem com o auxílio de um campo de força, aonde esse autoconhecimento pode acontecer, onde o ser humano é envolvido por forças que não são dessa natureza que nós conhecemos, que não são forças que estão condicionadas àquilo que nós conhecemos, mas forças de uma vibração mais elevada. E é a partir desse oferecer dessas ferramentas que nós vamos desvendando quais os passos que são dados ou que devem ser dados para que esse autoconhecimento se torne uma realidade para nós. Não através de uma metodologia rígida, porque todos nós temos os pontos que devemos compreender e cada ser humano é um ser humano. Portanto, uma escola espiritual, através, por exemplo, do autoconhecimento, nos oferece como uma bússola que aponta para aquilo que nós precisamos desvendar dentro de nós mesmos e, a partir daí, transformar. A Maria Margarida pergunta: os ciclos de nossas vidas são lições a serem aprendidas para a nossa evolução? Sim, os ciclos de nossas vidas são lições. A evolução, ela pode ser vista de diversas maneiras. De certo modo, quando nós olhamos para tudo que a humanidade tem passado, às vezes nós nos questionamos se realmente nós estamos falando de evolução ou de involução. Mas, sem dúvida nenhuma, aquilo que nós passamos, os ciclos, como foi mencionado pela amiga, são as ferramentas que nos são dadas para que nós aprendamos as lições que nós precisamos aprender para nos transformarmos. A vida, o mundo, não é um parque de diversões, é uma escola de aprendizado. Nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para perceber o que nós somos, quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos e para onde nós devemos ir. Porque o ser humano não foi colocado neste plano por um acaso, e nem estamos aqui por um acaso, por coincidência ou por tentativa e erro, chegarmos em algumas conclusões. Tudo aquilo que nos acontece, nós atraímos. Nós somos como um grande imã. Nós passamos e atraímos as experiências e as pessoas que nós precisamos para as transformações que devemos passar. Transformações de nossa consciência e transformações, portanto, de nossa vida. Esses ciclos, eles podem ser vistos de diversas maneiras. Eles podem ser um dia, um mês, um ano, uma vida. O que determina a duração de um ciclo não é necessariamente o tempo, mas a transformação da consciência. Nós podemos aprender uma determinada lição em um segundo e nós podemos passar a vida inteira para aprender algo. O que dirá? O que determinará isso? A nossa abertura e a nossa percepção daquilo que nos rodeia. Porque muitas vezes nós passamos pela vida sem perceber nada.
Passamos como se estivéssemos simplesmente de passagem. Ou podemos passar por todas as experiências tentando compreender o porquê nós fomos colocados nessas situações e aquilo que nós devemos realmente compreender. Portanto, uma escola espiritual não nos dá ferramentas para simplesmente entendermos a nossa vida do ponto de vista deste mundo e conseguirmos o melhor para o nosso ego, para os nossos propósitos egocêntricos. Uma escola espiritual nos proporciona um verdadeiro caminho de transformação para que nós possamos deixar essa rede de inúmeros problemas e inúmeras questões que são a nossa vida, para uma verdadeira transformação e uma libertação, não para um ego que está cansado ou para um ego que deseja algo melhor para si, mas para um princípio divino que se encontra aprisionado dentro de um ser humano egocêntrico e que precisa ser libertado. Portanto, todas as lições, todas as situações que nós passamos em nossa vida deveriam ser as ferramentas que nos mostrariam como esse ego deve deixar de ser tão forte, ou seja, diminuir, para que esse princípio divino possa se manifestar. O Igor Gomes pergunta: qual a melhor forma de buscar o autoconhecimento? É elementar estar sozinho e se descobrir sozinho por meio da meditação? O autoconhecimento, do ponto de vista da escola espiritual, não pode ser atingido pela meditação. Nós vamos tentar explicar rapidamente o porquê. A meditação, como nós a conhecemos nos dias de hoje, ela visa, de uma maneira ou de outra, trazer algum benefício para essa consciência egocêntrica. Seja uma tranquilidade, entre aspas, seja um serenar, entre aspas, seja uma ampliação da consciência, seja o que for, nós estamos falando em todos esses exemplos de um fortalecimento ou de um refinamento do ego. A verdadeira meditação para a escola espiritual vem da origem da palavra meditare, que significa literalmente voltar-se para o centro. Esse voltar-se para o centro é o despertar desse princípio divino que se encontra no centro do ser humano. Esse despertar dessa nova força proporciona uma luz, simbolicamente falando. É como se, num determinado momento, dentro deste ego totalmente escuro, voltado para si mesmo, se faz luz. Uma luz que no princípio é bem fraca e bem pequena, mas que à medida que esse processo progride, essa luz vai se tornando cada vez mais clara e mais ampla e vai nos proporcionando esse autoconhecimento. Qualquer outro tipo de meditação, seja uma meditação que visa uma mudança nas ondas cerebrais, alfa, teta, gama, beta, que seja, ou uma meditação que tenha como base exercícios físicos, que tenha como base posturas de yoga, todos esses métodos de meditação para o princípio que a escola espiritual e que uma escola espiritual de libertação almeja, que é a libertação do ego, na verdade acabam aprisionando o ser humano ainda mais em todas essas questões egocêntricas, sejam elas mais grosseiras, sejam elas mais sutis. Portanto, o autoconhecimento que a escola espiritual nos fala é voltar-se para o princípio divino dentro do ser humano, em um campo de força que é formado
por aqueles que já trilharam esse caminho e por aqueles que ainda trilham esse caminho, e que permite que esse verdadeiro autoconhecimento se manifeste e que nos mostre aquilo que nós precisamos compreender e transformar. A Thaís pergunta: como funciona a lei do karma? Colheremos aquilo que plantarmos. Talvez essa seja a frase mais curta para resumir o que é o karma. Karma significa literalmente causa e efeito. A lei do karma não é boa nem má. Ela é simplesmente uma consequência. A grande questão é que a memória do ser humano é muito curta e nós esquecemos das sementes que nós lançamos. E tudo são sementes. Cada pensamento, cada sentimento, cada atitude são as sementes que nós lançamos numa terra fértil, que somos nós mesmos. E essas sementes germinarão. E nós colheremos aquilo que nós plantamos. Portanto, nós não somos vítimas de nada, nós atraímos aquilo que nós mesmos, de certa maneira, jogamos para o universo e para tudo que nos rodeia. A grande questão é que o karma, e muitas vezes nós nos referimos a isso em nossa vida como algo ruim, o meu karma, que karma pesado e etc. Como nós dissemos, o karma por si só não é bom nem ruim, ele é uma consequência. Nós, como personalidade, habitamos um microcosmo, um pequeno mundo. E inúmeras outras personalidades já habitaram esse microcosmo. Porque o que reencarna não é a personalidade, mas o microcosmo. E cada personalidade que habita esse pequeno mundo em uma vida deixa suas experiências gravadas. E a esse conjunto de experiências nós chamamos de karma. E nós, que hoje habitamos esse microcosmo, fomos atraídos magneticamente por essas experiências, porque nós temos magneticamente uma ligação, uma correspondência com elas. Então, num determinado momento de nossa vida, que coincide mais ou menos com o que nós chamamos de adolescência, esse karma gravado no microcosmo se liga a essa personalidade. E a partir daí nós começamos a viver certas questões que muitas vezes nós nem compreendemos direito. Essas questões kármicas que estão gravadas nesse microcosmo têm o propósito de nos fazer perceber aquilo que nós precisamos olhar e ver dentro de nós mesmos e transformar. Portanto, passamos por situações que deveriam nos levar a uma percepção e a uma transformação, para que a nossa consciência mude. E quando a consciência muda, a vida muda, porque a vida é, na verdade, a manifestação da nossa própria consciência. Portanto, o karma é uma lei de atração absolutamente impessoal, no sentido de que é magnético. Atraímos aquilo que nós jogamos. Portanto, como mensagem final dessa resposta, devemos observar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações, para que nós não nos arrependamos posteriormente daquilo que nós jogamos, das sementes lançadas. O Sérgio pergunta: quando atraio algo que me incomoda, como transformar isso? Como aprender a lição? Primeiro, nós precisamos perguntar: conseguimos realmente compreender aquilo que nós atraímos? Porque muitas vezes nós atraímos as coisas, pessoas e situações e nem percebemos. São aquelas famosas sensações de déjà vu. Eu já vivi isso antes. E nós,
de certa maneira podemos dizer que nós passamos pelas mesmas coisas várias e várias vezes. Mas esperamos que um dia nós percebamos então que nós estamos atraindo uma certa situação. Perceber isso já é um grande passo, porque a maioria de nós atrai as coisas sem nem perceber o que atrai. Agora, nós precisamos entender o porquê nós atraímos certas coisas. O porquê essa situação, essa pessoa, ou, no caso, aquilo que se manifesta, o porquê que se manifesta. E essa percepção, ela passa necessariamente pelo autoconhecimento. Nós não poderemos dizer o porquê atraímos certas coisas se nós não nos conhecemos. E podemos dizer que o autoconhecimento passa por trilhar um caminho espiritual, genuíno. E nós falamos aqui a palavra genuíno, porque um caminho espiritual verdadeiro ou genuíno, como nós queremos dizer, ele tem uma característica. Ele não visa melhorar o ego. Ele não visa nos tornar pessoas melhores do ponto de vista humanitário ou do ponto de vista pessoal. Ele visa uma diminuição dessa consciência egocêntrica e um despertar desse princípio não egocêntrico, desse princípio divino dentro de nós mesmos. Portanto, estamos aqui falando de um encadeamento. Perceber as situações pelas quais nós passamos verdadeiramente só é possível através de autoconhecimento. Porque nós precisamos saber quem nós somos, nós precisamos saber o que nós estamos fazendo aqui e nós precisamos saber para onde nós vamos. E esse autoconhecimento só é possível através do trilhar de um caminho espiritual que passa pelo despertar desse princípio divino dentro do ser humano. Porque se nós não passamos por isso, o nosso conhecimento das situações e daquilo que nós atraímos será sempre limitado e distorcido pela nossa consciência egocêntrica, como uma lente de um óculos, uma lente desfocada. Nós não vamos conseguir enxergar a situação como ela realmente é, mas através de uma consciência egocêntrica que ou se encontra injustiçada, ou se encontra sofrendo, ou se encontra inconformada, ou se encontra em algum estado que altera a sua percepção. Portanto, somente através do autoconhecimento isso é possível e somente através do trilhar de um caminho espiritual. Liberato pergunta: um novo pensar, um novo querer, um novo agir, como dar o primeiro passo agora? Agora. Resumindo isso em uma frase: use o presente. Trilhe um caminho. Não apenas estudando um caminho, não apenas conhecendo os diversos aspectos de um caminho, tentando compreender todas as questões desse caminho, mas trilhando esse caminho. Existe um ditado que diz mais ou menos assim: viajante, queres conhecer o caminho? Caminha. A única maneira de tornar isso uma realidade agora é perceber essa situação em que nos encontramos, perceber que nós somos vítimas do nosso próprio egoísmo, que nós somos prisioneiros de nós mesmos, do nosso ego. Ansiar por algo verdadeiramente novo, por esse novo ciclo, por essa nova vida, como se disso dependesse toda a nossa vida. E amigos, a nossa vida depende disso. Porque se nós não tornarmos isso o objetivo principal da nossa vida, nós não estamos vivendo, nós estamos sendo vividos. Nós estamos sendo levados por forças que nós nem sequer sabemos como se manifestam. Portanto, reconhecer a prisão do nosso próprio ego, ansiar por uma verdadeira libertação e trilhar um caminho espiritual, nem que nós não o compreendamos inicialmente totalmente, porque a nossa consciência é limitada,
a nossa compreensão é limitada e nem que nós passemos vidas tentando compreender todos os aspectos de um caminho espiritual, nós não conseguiríamos. Então, com a força e a luz que nós temos agora, iniciar um caminho de verdadeira libertação, um caminho que possa despertar esse princípio divino dentro de nós e nos mostrar os próximos passos que devem ser dados. A Maria pergunta: como assim? O que reencarna é o microcosmo e não a personalidade? Sim, é isso mesmo. Nós, como personalidades, vivemos uma única vez. Homem, tu és pó e ao pó retornarás. O que reencarna, de acordo com o ensinamento universal, é esse microcosmo, esse pequeno mundo que contém... Então eu só retomo essa pergunta para finalizar e encerro, tudo bem? Pode ser. Então... Aí, voltou. Amigos, pedimos desculpa, tivemos um problema técnico aqui com a internet, acontece. Estávamos falando sobre a questão do reencarne. Então, retomando um pouco. Sim, o que reencarna é o microcosmo. A personalidade vive uma única vez. Nós, como personalidade, vivemos apenas uma vez. Homem, tu és pó e ao pó retornarás. O que reencarna é esse pequeno mundo, esse microcosmo, com o princípio divino adormecido hoje na maioria dos homens e essas influências kármicas, que são as experiências de todas as personalidades que já habitaram esse microcosmo. Portanto, se nós, nesta vida ou numa vida, como personalidade, se a personalidade não percebe a sua missão, não percebe que deve trilhar um caminho que permita o despertar desse princípio divino dentro de si mesmo, essa vida chegará inevitavelmente ao seu fim. Os corpos se dissolvem, passa para o que se chama além, ou esfera refletora, o microcosmo com parte dos corpos que também depois são esvaziados, e esse microcosmo se prepara para uma nova imersão na matéria com uma nova personalidade. Portanto, a personalidade vive apenas uma vez. E é tão importante essa vida porque ela é a oportunidade. A oportunidade de percebermos qual a nossa verdadeira missão. E amigos, para encerrar essa palestra, gostaríamos de pegar o gancho dessa pergunta e falarmos dessa verdadeira missão. Transformar o velho no novo. Permitir que esse novo, esse princípio divino dentro do coração humano desperte. Pois é Ele que torna tudo novo. É Ele que transforma tudo aquilo que já não serve mais. Vejam a grande oportunidade que nós, como personalidades, temos. Todos carregamos esse princípio divino dentro de nosso coração. Ainda na maioria das vezes adormecido, mas que busca despertar. Quando nós ouvimos, simbolicamente falamos, ouvimos esse chamado que é como uma nostalgia, que é como um anseio que faz com que nós busquemos algo. Quando nós ouvimos e encontramos um caminho espiritual, a oportunidade que nós temos e que nos é dada é que nós trilhemos esse caminho. Pois é somente assim que um novo ano, um novo ciclo, uma nova vida pode verdadeiramente se manifestar. Portanto, amigos, desejamos nesta época tão propícia que todos nós possamos de verdade passar do velho para o novo e que esse novo surja a partir de uma mudança interior baseada no despertar desse princípio divino
que é possível quando o ser humano reconhece a sua vocação e trilha um caminho espiritual que leva à libertação de seu próprio ego. Nós gostaríamos de agradecer a participação de todos. Os amigos podem encontrar no Facebook diversos meios de comunicação com a Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. São diversas palestras que já existem gravadas, tanto no Facebook quanto no YouTube. Os amigos podem procurar o nosso canal também no YouTube, Rosa Cruz Áurea. Existe a página da Escola Espiritual, que é rosacruzaurea.org.br. Os amigos podem conhecer mais sobre a escola nessa página e também no link da página com a página da editora da escola, pentagrama.org.br, onde podem ser baixados gratuitamente praticamente todos os livros com ensinamento da escola e outros meios de contato através das salas espalhadas pelo Brasil inteiro. Os amigos com certeza encontrarão a maneira mais propícia para entrarem em contato com a escola espiritual, se assim o desejarem. Amigos, muito obrigado e um bom novo início para todos nós a cada dia. Boa noite.